Sim, sim, estamos ao vivo, 22 de novembro de 2021, às 7h01, para fazer a nossa segunda live dos campeões, hoje com a nossa cliente Patrícia Correia, cliente aqui da consultoria há mais de 5 anos. Ela acabou de entrar aqui, seja muito bem-vinda, Paty. Bora começar, eu vi que agora o pessoal tá chegando também, já tá começando a entrar, sejam muito bem-vindos, bem-vinda também. Agora, assim que você solicitar, a gente já inicia, mas antes fazendo uma apresentação do que é a Live dos Campeões, do que são essas lives dos campeões, essa série de vídeos que a gente está proporcionando, que a gente está fazendo aqui para vocês nas próximas semanas. É uma série de entrevistas com clientes e alunos, clientes e alunos aqui da consultoria, aqui da LM Finanças Pessoais. Essa live, então, hoje a gente vai começar com a Paty, a gente vai conversar com a Paty, né, e vou fazer algumas outras entrevistas como essa ao longo das próximas semanas também. Seja muito bem-vinda, Bea Reinas. Beatriz seria o seu nome? Seja muito bem-vinda. Você é amiga da Paty, enfim, não sei de onde você está vindo, mas seja muito bem-vinda também. Bora, Paty, a hora que você solicitar, não sei se você está vendo aqui, tem uma câmerazinha com mais, aqui mais ou menos onde deve estar o meu dedo. Você pode solicitar para entrar aqui na live e aí bora iniciar essa entrevista, esse bate-papo. A hora que você quiser, a gente está aqui disponível, a gente está aqui. Boa, vi aqui já. Foi. Então vou te chamar, Paty, beleza? Tem um delayzinho entre a hora que eu falo e a hora que você recebe a informação, então talvez você entre comigo já falando que você vai ser chamado. Opa, vamos esperar aqui. Marisa, seja muito bem-vinda também. Marisa e Wagner, daqui a pouco também vão estar aqui na Live dos Campeões, semana que vem. Oi, Paty, tudo bom? Olá, tudo bem com você? Tudo certo também. Tá com filtro hoje de uma câmera mais antiga? O que é aí? Não, aqui, ó, Né? minha luz que tá, deixa eu regular aqui. Ah, boa, Ah, melhorou, aqui de boa, boa. tá afastadinha. Nossa, seja muito Melhorou a bem-vinda. iluminação aí? Sim, tá ótimo, tá ótimo. Seja Boa, bem-vinda também, Jaque, Guia de Boituva e Sérgio, sejam muito bem-vindos. que bacana. Paty, bom, vamos lá. Live dos Campeões, episódio 2 da primeira temporada. Prazer ter aqui você aqui com a gente. Obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui, enfim, hoje participar dessa entrevista, desse bate-papo. Vou te fazer algumas perguntinhas, assim como foi também com o Rafael. Não sei se você chegou a assistir na semana passada. Mas, antes de mais nada, eu quero que você se apresente, que você fale um pouco de você, nome, idade, cidade onde você está. Então, o Guia de Boituva entrou aqui, a gente já tem uma pista da onde você está falando, mas vamos lá, vamos deixar você se apresentar também um pouquinho, falar de você, por favor. Sim, primeiramente, super grata aí pelo convite, por essa oportunidade de compartilhar a minha experiência, né, que foi uma experiência muito expansiva. Meu nome é Patrícia Correia, eu tenho hoje 38 anos, né, com um rostinho de 25, eu sei, mas tudo bem. E hoje estou em Boituva, sim, o Guia de Boituva fez jus aí à presença, um grande casal de amigos aí que me conectei aqui em Boituva. Então hoje eu estou em Boituva, apesar de ter passado, né, por São Paulo um tempinho e tudo mais. E na verdade é uma honra aqui, reforço, estar compartilhando um pouquinho e ser entrevistada aí nesse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito expansivo para muitos que estão aqui ou que assistirão depois, com muita certeza. Boa, boa. Paty, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sei que já essa pergunta, olha, nem tava no roteiro das perguntas, hein? Então é uma pergunta inédita aqui. E eu sei que a resposta já vai, assim, ser uma coisa bem diferente. Com o que você trabalha? O que você faz? Com o que eu não trabalho? Com o que você não trabalha? Bom, vamos lá. Primeiro que a minha formação é contabilidade, eu tenho alguns clientes que eu atendo nessa área. Me formei também como terapeuta, então eu atuo com algumas práticas integrativas. E hoje eu empreendo junto com meu marido num projeto bem divertido, que é com o carrinho de churros. É um negócio que nós criamos aí em meio à pandemia.
Até o guia de Boituva um dia falou assim para mim, menina, você parece um shopping ambulante, porque tudo você atende tudo um pouco. Então é mais ou menos, se dá para classificar dessa forma, eu atendo por enquanto nesses mercados e aonde eu ver oportunidade de eu me sentir bem, com certeza eu vou atender também. Mas por hoje é só. Aí eu já tenho até um comentário aí, ó, do churros, hein, ó. Sim, do Matheus, mas é o Matheus, o seu Matheus? Não, é outro Matheus. Não, esse é cliente mesmo, clientaço. Bora, bora. Achei que fosse o seu marido. Não, então tá bom. Não, aí é sacanagem, né? Eu achei que fosse propaganda própria. Falar aí também. Não, Não, não é beleza. não. E, Paty, eu vou fazer também um comentário em cima do que você comentou, né, do negócio que vocês criaram no meio da pandemia, porque quando a gente se conheceu, você trabalhava na área contábil, né, na área fiscal, área tributária, era o teu foco, né, era o que você Sim, fazia mais e tal. Você veio para São Paulo para atuar nessa área também, né, e ficou uns 2 anos por aqui, mais ou menos, foi 1 ano e meio, sim, 2, né, foram, por aí, foram 2 anos, 2 isso. O anos, tempo de eu né. conhecer o Matheus e trazer ele de volta para Boituva. Foram dois Exato. anos. Foi esse tempo que deu aqui. E aí vocês, durante a pandemia, né, como forma de empreender, de começar um negócio novo, de se propor a uma experiência nova, começaram a pensar o que vocês poderiam fazer, né, e foram para a área dos shows e assim, começaram como uma renda extra, né, que eu lembro, uma renda a mais, e depois de Sim. um tempo, você me contou principalmente, eu ainda não conhecia o Matheus, que vocês começaram a pagar o aluguel de vocês com a venda dos churros, né? Isso para mim foi algo muito, muito impressionante. Eu acho que eu nunca perguntei como que vocês começaram, assim, como é que surgiu a ideia dos churros. Então eu aproveitar e vou perguntar, é curiosidade minha também, é bate-papo. Como é que vocês Boa, começaram? boa. Bom, eu estava trabalhando mesmo num escritório em São Paulo. É um escritório na área que eu me formei, tributária, de tecnologia e tudo mais. E no meio da pandemia, nós, os dois, né, começamos a ficar muito tempo em casa. Então, não tinha, né, nada, ninguém fazia nenhuma atividade. E o Matheus, né, por curiosidade, eu acho que a gente estava de tanto saco cheio, ele falou, vamos fazer alguma coisa para vender, né? E confesso aqui que eu estava louca, né, para sair do escritório onde eu estava, né, buscar outras, enfim, expandir em outro lado. E ele falou desse iogurte, e eu não sabia disso. E eu falei, iogurte? Eu sei fazer. Eu falei, quero ver. E aí ele fez a receita do iogurte e ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. E eu falei, uau, né? Você realmente sabe fazer? Então vamos lá, né? Se você sabe fazer. E ele foi fazendo, foi produzindo. E lá no condomínio onde a gente morava, em São Bernardo, tinha 27 torres. O condomínio é bem grande, né? Lá do chamar condomínio Tiradentes. E aí começamos a anunciar nos grupos ali mesmo, fazendo ali, né, uns posts. E com isso, né, o Matheus, a gente foi expandindo, os clientes foram pedindo. Eu, como não sabia cozinhar, né, não tinha descoberto esse dom ainda, eu comecei a fazer mensagens, né, no iogurte para acompanhar com o produto. E quando nós paramos um dia, né, para fazer as contas, né, o Matheus, que era mais ligado e tal, ele falou, pá, não é por nada não, mas olha, o churros está pagando o nosso, o churros não, perdão, o iogurte está É, pagando o nosso aluguel. Daí eu falei, oi? E a gente não tinha, né? Não foi essa a intenção de fazer uma renda, né? E tudo mais. Foi algo para a gente criar de diferente. E foi muito assim expansivo. E aí o Matheus começou a levar mais a sério com a produção, os clientes pediam as mensagens também, o que era legal. Naquele sim, período eu já legal. trabalhava com terapias, então era legal porque eu podia contribuir de alguma forma com o que eu, né, acreditava e sabia fazer. E foi expansivo dessa forma. A gente em nenhum momento pensou, vamos fazer para pagar nossas contas. Não foi essa a nossa intenção. Não foi o lucro, né, o principal objetivo. A gente queria fazer alguma coisa. E com Legal. isso a gente começou, tá, mas e aí? O que mais a gente pode fazer, né? E aí? O que mais? Eu não podia atender, né? Ninguém queria ser tocado e as técnicas requeriam isso, né, no momento. Curso estava bem parado. Eu tinha investido muito em curso, mas não tinha como facilitar os cursos, e eu continuava no escritório. E aí um dia o Matheus falou, olha, eu sei fazer churros. E aí foi uma descoberta. Eu falei, não, tá de brincadeira. Eu falei, churros, você, né? E eu não conhecia esse lado. Não, eu sei fazer, meu pai trabalhou e tal, não sei o quê. Vamos fazer e vender aqui no condomínio? Eu falei, caraca, né? Eu falei, bom, eu não sabia nada. Eu falei, vamos.
Quando a gente percebeu, a gente estava lá pedindo para o pai dele, né, emprestar todo o maquinário que ele tinha lá. E aí eu conheci a história do meu marido, né, da pessoa que eu estava dividindo tudo ali e não sabia nada. E ali ele foi mostrando o quanto realmente ele sabia, o quanto isso, né, estava muito na pele dele, né, dele empreender e tal. E a gente começou a traçar um processo, um ciclo totalmente diferente de tudo. Divertido, com muito aprendizado, e a gente foi levando a sério. No primeiro dia que nós fizemos nesse condomínio, é até bem bacana, que a gente anunciou, e aí nós vendemos, acho que, sei lá, 70 churros. Gente, mas se vocês verem os churros, hoje a gente olha e fala, meu, como a gente pode ter vendido tantos churros? Olha como ele... É o ciclo, né? A gente vai melhorando. E a gente vendeu. E ali a gente vendia 30, 40 reais por dia. A gente ficava tão feliz porque era algo que a gente estava desenvolvendo juntos. Claro, né? Teve uma linha de aprendizado, uma curva aí muito grande, mas foi um processo que nós nos descobrimos, porque eu conheci talentos que ele tinha que jamais tinha visto só no relacionamento, né? Que legal, muito boa. Eu gosto muito dessa história porque nem sabia, não lembrava do iogurte, na verdade, lembrava mais do churros até, né? Mas eu gosto muito da história porque assim, vocês no meio de uma quebra, né, que foi a pandemia para muita gente, parte física, né, de você não poder estar, não poder fazer um curso, uma terapia que exige um pouco mais do toque, vocês fizeram coisas assim completamente diferentes do que vocês trabalham e foram assim, e se deram bem sucedidos, tanto que hoje, né, vocês em Boituva, se não me engano, é a tua cidade natal, né, Boituva, ou você é É. de... Na verdade, eu sou de São Paulo, mas morei a vida Ah, tá. inteira no interior, né? Então, minha cidade é Natal, Natal, praticamente, né? Aí praticamente. você voltou para Boituva, levou o Matheus junto e hoje vocês têm um negócio estruturado na área, né? Assim, Trouxe. vocês estão com um E carrinho no shopping, né? Com toda uma estrutura e tal. foi bem incrível. Eu tava louca para voltar para Boituva, É. porque aí o meu contrato, né, foi rescindido na empresa que eu estava. E aí, com muita, né, a gente ficou muito feliz porque era algo que a gente estava se preparando. Tudo bem que foi minha segunda transição, mas essa foi bem planejada, né? O Lucas viveu a minha primeira transição, que foi no surto, mas essa foi bem planejada, né? Um pouco melhor. E aí eu tava louca para voltar para Boituva. Louca, louca, porque eu queria voltar para a cidade, tinha sofrido ainda, né, um assalto e tudo mais. E o Matheus não queria, não queria, não queria, não queria. E como eu, né, de terapias e algumas técnicas, comecei sim a usar o que eu tinha aprendido na pandemia, né, em favor dessa situação que eu estava. Eu não podia arrancar ele do apartamento e falar, não, agora a gente vai para Boituva e vamos começar tudo de novo. E foi muito até mesmo engraçado, sabe, Lucas, que eu convidei, né? Eu falei, então, como seria se nós fôssemos para Boituva a passeio e aí lá a gente fosse anunciando toda vez que a gente fosse, que aí a gente não teria despesa, o que a gente vendesse cobriria a nossa despesa, né, de São Paulo para Boituva e talvez pudesse funcionar. Lá não tem churros e não tem isso, não tem aquilo. Tudo bem, foi vários dias convidando dessa forma. E um belo dia, nós colocamos todas as nossas coisas no carro e viemos para Boituva para passar um final de semana. Só Tá. que antes eu já tinha anunciado para todo o grupo aqui, né, do bairro onde eu participava, que teria churros naquele final de semana. Então, para as pessoas se anteciparem, fiz aquela propaganda. E aí nós instalamos tudo aqui dentro do apartamento, né, para atender. A gente atendia em casa. Gente, totalmente, não tinha nada. A única coisa que era certo para churros eram os maquinários. O resto era tudo improvisado. Base de mesa de jantar, a gente tinha que furamos, enfim. E as nossas vendas foram bem legais, porque apesar de ser, né, divulgado só em grupos, e o Matheus que fazia a entrega de carro, a gente não cobrava a entrega, né? Quem é cliente, de repente, estiver aqui, vai saber que a gente não cobrava a taxa de entrega. E foi bem legal. E muito bem avaliado. As pessoas gostaram, acharam a ideia divertida. Isso eu acredito que facilitou o poder de decisão do Matheus, porque a gente estava pronto para ir embora na segunda-feira. No domingo pela manhã, eu fui caminhar, né? Eu fui caminhar, quando eu voltei, o Matheus falou assim: viu, vamos vir embora de vez para Boituva. Eu falei, hã?
De vez, vamos embora de vez. Aí a gente já começa com churros, foi legal, foi divertido. Aqui realmente não tem, né? E a gente vai morar no apartamento, e daí tá tudo certo. E foi assim, quando a gente menos esperava, né? Quando eu menos esperava, as coisas se encaixaram. E em 30 dias a gente estava aqui em Boituva, eu já tinha trazido minha avó, e a gente estava comercializando churros aqui. Que E legal. esse foi, né, um pouquinho da história aí do churros. Boa, aí você falou das transições, né? Que você teve algumas transições. Uma foi um pouco mais rápida, né? De São Paulo, de Boituva para cá. Eu quero te perguntar, Paty, assim, como que você me conheceu, tá? Porque essa transição, ó, o Churros já é mais atual, a transição para São Paulo também, em 2019, 18, 19 por aí, né? Mais ou menos, 19, se não me Sim, engano. 18, é. E como é que você me conheceu? Foi antes disso, né? Foi em 2016, foi no meio de 2016, se não me engano. E o que que você estava buscando quando você me achou? Então, o que que você estava procurando e Foi. como que você me conheceu? Enfim, vamos começar por aí. Vamos lá, Lucas. Quando eu te procurei, na verdade, eu já estava no patamar, eu tinha um salário legal dentro dessa empresa que eu trabalhava, né? E eu sempre me estruturei muito sozinha. E com relação à minha organização financeira, apesar da formação, eu tive muita dificuldade, muito. Então, às vezes não, na maior parte do tempo que eu vivi dentro de uma empresa, eu gastava mais do que eu ganhava. E Tá. apesar de comprar, né, algumas coisas, de ter alguns bens naquele período, eu me vi num cenário de dívidas. E algo que eu sempre defendia é que eu deveria honrar, né, o meu nome. Eu morria de medo de sujar o meu nome, né, ou algo nesse sentido. E aí eu pensei, poxa, então, né, como seria se eu ter uma pessoa? Se eu não estou conseguindo, né, quem pode? Alguém pode, eu não posso ser a última pessoa, né? E até eu estava no relacionamento nesse período e até dividi a minha decisão com essa pessoa. E eu falei, olha, eu gostaria de ter uma pessoa assim, nossa, mas até a resposta dele foi, mas você vai mostrar sua situação financeira para um terceiro, para um estranho? Eu falei, sim. Sim, sim. Da mesma forma que eu vou para um médico, às vezes, sem conhecer direito, né? O que, da mesma forma, não faz diferença. E aí, depois desse comentário, eu fui no Google e digitei consultor de finanças pessoais. Achei incrível, né? Falei, vamos ver quem que vai aparecer aqui. Aí apareceu a LM, eu lembro do rapazinho Laranjinha, né? Acho que É. era Laranjinha ainda. E eu falei, caraca, né? Que legal e tal. E aí o que despertou foi bacana, foi interessante para mim pelo teu perfil, por ser novo, não fala de terno, de gravata, o que isso, né, podia falar, poxa, né? Imagino que eu tenho que aprender, né? Até conversar com essa pessoa. E aí eu falei, bom, se ele é consultor financeiro, ele vai dar um jeito, uma forma de eu ter meios para pagar, né? O serviço dele, porque ele não vai querer me atender de graça. E foi aí que eu fiz, né? Salvo engano, foi pela mensagem ali mesmo, pelo site, te Sim. mandei ali alguma coisa, e logo você me retornou. Eu lembro até hoje, fizemos uma triagem ainda, né? Foi bem, Sim, bem sim. bacana. Nessa triagem, acho que eu já falei tudo, né? Imagina, que eu não sei como você vai receber, não sei como que vai ser, só sei que eu preciso de ajuda. Porque ali eu percebi que eu não. Na verdade, eu tinha medo, né? A minha situação, eu tinha medo de olhar para as minhas despesas. Eu sempre achava que eu gastava porque merecia, e chegou num ciclo que eu merecia, mas os meus ganhos já não estavam suprindo aí tudo que eu merecia. Foi exatamente isso. Você entrou em contato através do site, né, da empresa. E aparece para mim, lógico, automático, né? Vem uma mensagem no meu e-mail e toda vez que eu recebo um e-mail eu respondo, né? Eu falo assim, ó, pessoa, fulano, tô aqui, sou o Lucas e tal. Se você quiser, a gente marca uma triagem, que foi a conversa que a gente fez, que é uma reunião que eu não cobro, uma reunião sem custo, para entender o que a pessoa precisa. E nessa reunião, você já falou bastante coisa do que você estava precisando, de quem era você. Foi totalmente online, porque, embora assim, eu fizesse as triagens presenciais, desde que começou a pandemia, estou fazendo online, mas com você, por estar em outra cidade, não tinha como ser presencial. Então, a nossa opção foi realmente o virtual, foi online por um bom tempo. A gente começou o trabalho em 2016, acho que a gente só foi se conhecer pessoalmente em 19 mesmo, quando você veio para São Paulo.
né? Que a gente Isso, acabou fazendo uma reunião presencial, não, acho que pelo menos duas reuniões presenciais, né, teve. na Teve época. algumas É, reuniões sim presenciais. é verdade, é verdade. E a maioria foi online. Então, assim, o que você estava buscando na época, tipo, se eu puder resumir, principais dificuldades era ter dívidas e gastar mais do que ganhava. Era. Eu Tá. tinha muita dívida. E eu supria, né, uma dívida com outra. Porque o meu salário, ele era alto, né? Ele era bom naquela época. E sempre eu tive, né, a convenção coletiva também era satisfatória. Sempre tinha um ajuste Sim. interessante. Então, às vezes, eu contava com essa, né, com essa diferença. E aí assumia até mesmo alguns bens. Eu lembro até hoje que falei para ti assim, se eu tenho um aumento, né, de salário, eu vou lá e faço uma dívida, porque com essa diferença eu pelo menos estou comprando alguma coisa. E eu percebi que se eu continuasse nessa pegada, logo, né, não ia. Se eu tivesse no outro emprego, eu não ia ter, não ia honrar essa forma, nessa forma que eu estava levando todo esse processo. E aí eu falei, opa, vamos parar, porque, né, talvez eu não fique todo esse tempo dentro dessa empresa, ou talvez a empresa também não, né, mude a estratégia de valorização e eu fico como. Então foi bem nesse cenário de dívidas mesmo. E teve assim, um ponto importante, porque você tinha as atualizações, né, as convenções coletivas, né, o dissídio, né, a correção pela inflação, você pegou épocas muito boas, mas de uns Sim, tempos para cá, essa correção é que você não tem mais passado pelo dissídio, mas como a inflação baixou bastante, as correções têm sido mínimas, assim, de 2, 3% de um ano para o outro. Então, até sim. esse aumento que você comentou, putz, eu tinha esse aumento grande, já faz anos que não está rolando, porque a inflação deu uma baixada. Agora voltou para um patamar um pouco mais alto. Mas durante Uhum. alguns anos ela deu uma amenizada, assim, a maneirada. Então, as convenções coletivas também foram um pouquinho mais baixas, né? Então, não seria sustentável mesmo. Se a gente fosse Não. olhando para trás, não seria sustentável mesmo. E, Paty, como é que você costumava resolver isso, assim, essa questão do ganhar mais e tal, e do que ganhava, antes da gente começar esse trabalho? O que você fazia para as contas, tentar encaixar as contas no teu dia a dia? O que você já fazia naquela época? O que eu fazia naquela época? Bom, eu usava todo o especial que eu tinha, né? Porque eu achava que eu precisava, né? Então eu não tinha bloqueios, eu não me bloqueava para ter. Então, se eu determinava que eu precisava daquilo, eu não pensava duas vezes. Como eu vou fazer depois? Não tem problema. Eu achava que, como eu sempre dei solução para tudo, aquilo era mais um processo que eu teria que solucionar em algum momento. Então, eu me vi endividada até mesmo com o cheque especial. E teve até uma vez nesse período que eu falei, né? Eu falei, bom, se eu estava pagando um cheque especial um pouco mais, né? O período ficava mais tempo usando. Se eu começasse a pegar o adiantamento, que era dia 15, então eu pagaria menos, né? Especial. Uhum. E aí um dia, sem querer, eu comentei isso com alguém lá da empresa. Daí ele falou assim: mas eu também faço isso. Uau, e aquilo aliviou, porque eu falei assim, poxa, né? Não sou só eu, né? Uhum. Mas eu não queria me manter naquele ciclo, porque amanhã ou depois, né? E por isso que, de fato, eu tratava as minhas contas aí financeiras, né? Os meus gastos, como uma planilha de Excel. E eu só Tá. fui me deparar que isso não estava tão positivo porque a dívida começou a crescer. Eu já não tinha até mesmo, né? Até tinha o limite para fazer outras adesões, mas já estava ficando muito mais agressivo, né? E eu já estava me assustando com o que eu estava me deparando. Então, você estava Foi. controlando o que já passou, não o que poderia vir ainda, um planejamento. Sim, o que já passou. Não, nem Tá. planejava. Porque tudo que eu planejava naquele momento já tinha feito previdência privada, mas aí enforcava, eu resgatava. Verdade. Coisas que eu assumi, né? Eu fui lá, comprei um terreno, daí pagava aquela conta por mês, foi satisfatório, porque me ajudou a comprar outro bem, mas não tinha nada planejado, não tinha assim, em março vai sobrar uma grana, eu vou fazer tal coisa. Não tinha nada, 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 nada. Tá.
E quando a gente começou a conversar, você teve alguma dúvida, assim, nos primeiros contatos de que eu realmente poderia te ajudar? Você lembra daquela época? Tipo, faz 5 anos, sei que faz um tempinho já. Sim. Você lembra disso? Como é que foi pra você, assim? Bom, primeiro, né, que eu pensei assim, mais ansiosa. Falei, nossa, como é que ele, como profissional, né, vai receber? Porque, tipo, não tinha como pagar, não tinha um cheque, né, na mão para poder pagar o seu serviço. Então, essa foi a minha curiosidade. Como é que ele vai fazer para receber? Nem era, porque como eu percebi muita autoridade, né? Sempre nas conversas você era muito transparente e a linguagem muito fácil de eu entender. Então eu falei, bom, ele sabe o que ele está fazendo. Agora, como ele vai receber? Isso já até delarguei, né? É problema dele, ele vai achar aí e que foi muito fantástico, porque eu acredito que na segunda reunião, que teve a triagem, né? Você fez lá a avaliação, e aí na segunda reunião você já apresentou uma proposta de como eu poderia te pagar. E Sim. ficou super tranquilo, porque eu falei, caraca, vai dar certo, porque eu não vou entrar devendo para ele, tem meios. Só que como eu tinha muita emoção em tudo que eu estava vivendo ali, eu mesma não via, né? Eu não via saída. Mas isso foi, para mim, foi até motivador. Foi nesse sentido mesmo. Paty, deixa eu te perguntar uma coisa, também não tá nas perguntinhas Ó, que, né, essa daí a coisa é diferente. Porque assim, eu não lembro, como já faz 5 anos, tá? Na nossa primeira conversa, eu não lembro se você me fez a seguinte pergunta, né? Mas se você fez, talvez você lembre também aí puxar pela memória. Você chegou a me perguntar se a tua situação tinha jeito, tinha solução? cheguei. Você lembra? Cheguei. O que eu respondi? Você lembra disso? Mas fala, não quero, Não, não quero te cortar. eu cheguei porque eu fui muito determinada, né? Eu lembro que eu já fui com muito, com muitas crenças, né? Hoje eu posso chamar assim, muita determinação que, ó, é assim, é assim. Eu falei, olha, eu não quero sujar meu nome, eu isso, eu aquilo, com muita exigência. E eu me lembro que você tratava assim que, ó, você não vai ser nem a primeira e nem a última, né? Ter dívidas é questão de tempo, né? A dívida, ela se dilui no tempo. E eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. Eu acreditava que da mesma velocidade que eu fazia dívidas, eu eliminava dívidas. Então não foi só um processo de, ó, você vai pagar suas contas em tanto tempo. Foi um processo de autoconhecimento geral, porque eu me deparava comigo nas nossas sessões o tempo todo. E isso foi, né, foi doutrinando ali algumas coisas que eu achava que eu sempre acreditei. Mas eu lembro que, não, isso é normal. Até perguntei, você já viu casos assim? Sim, deu super certo. Deu, né? Então, assim, e é isso que. Mas eu lembro, perguntei sim. Eu perguntei isso para você, Paty, porque essa pergunta eu escuto bastante, né? E a minha resposta para você é uma resposta que realmente eu também uso, mas tem uma outra resposta que eu dou que eu achei, falei, qual será a resposta que eu usei? Sabe por quê? Para mim, né, não existe caso sem solução. Não existe um caso que não tenha uma saída. Mesmo que a pessoa tenha dívidas e não tenha patrimônio ou renda, demora um pouco mais para a pessoa sair, porque a gente tem que criar a primeira renda, né? A pessoa primeiro precisa Sim, pagar as contas básicas para depois começar a sobrar dinheiro. Só que essa pergunta que você me fez, então eu queria até lembrar, porque eu já não lembrava, lógico, dezenas de triagens que eu fiz depois, centenas de atendimentos, eu não lembrava. Mas, se você fez, é porque essa era uma dúvida que está na tua cabeça. E também está na dúvida de muitas pessoas que me procuram. O meu caso tem jeito, tem solução, tem como sair, tem como resolver. E às vezes a pessoa ela não enxerga logo de cara, é o que você falou. Se eu faço dívida rápido, eu devo sair de dívida rápido. Mas não necessariamente, porque quando você entra numa dívida rápido, lembra que tem juros contra você. Juros de 3, 4, 5, 10, 12% ao mês. Então, para sair, não é só você pagar aquilo que você está devendo, é você pagar aquilo que está devendo mais aquele rabinho de juros que ficou. Que pode sim, ser um rastro grande até. Né? Então, sim. E é isso mesmo. Eu lembro ainda que eu acho que eu me dei, né, no seguinte cenário. Ou você aumenta a tua renda, ou você diminui seus gastos. é, Mas na minha cabeça, eu não tinha como diminuir os gastos.
Porque tudo que eu comprava é porque realmente eu precisava, então eu não podia ficar sem. Isso foi, assim, um processo que fui trabalhando, né? Nós fomos trabalhando, desconstruindo, porque a conta de mais e menos, eu falo, né? É fácil, é Sim, desconstruir o que a gente acreditou. E eu lembro uma vez que você me deu uma sugestão, assim, olha, vê as coisas que você tem aí na tua casa que você não tá usando. Mas na minha cabeça eu usava tudo. Mas um dia eu falei, não, eu vou olhar. E eu lembro que eu relacionei. Gente, eu tinha sapato, eu tinha bolsa, eu tinha eletrodoméstico. Eu lembro que eu levantei mais ou menos, acho que quase R$ 1.000 com essas coisas. Porque tava tudo parado, bolsa. E aí eu compartilhava, né, anunciava nos grupos de Facebook, que aqui em Boituva funciona muito bem, e fazia uma grana. E eu faço isso até hoje. Lá em São Bernardo, quando a gente veio para cá, né, definitivamente, eu coloquei tudo à venda lá, muitas roupas, sapatos e eletrodomésticos, tudo. Nós vendemos tudo, levantamos uma grana super legal. Para quê? Para comprar outras coisas que fizessem sentido. Então é um total. exercício que deu certo e que continuo, né, praticando. O que é Boa. de doação, mas o que eu posso comercializar, eu vou comercializar sim. E eu não via isso. Como é que eu vou vender alguma coisa? Se eu precisar, e se não sei o quê, e se vai que eu vou lembrar. Então, isso também foi um exercício que deu super certo e eu continuo praticando aqui com Boa, essa boa. sugestão. Essa é o que eu chamo de estratégia do caixa rápido, né? De você levantar dinheiro de forma rápida com coisas que você não usa mais assim. Você olhou mais de 6 meses sem usar, dificilmente você vai usar nos próximos. Então, assim, já vende ou doa, se não for algo que seja vendável, que se você prefere. Mas, assim, tem dinheiro parado na nossa casa, com certeza. O negócio é você parar, olhar, identificar esses itens, aí depois anunciar. Lógico, dá um trabalhinho, tirar foto, anunciar. Mas depois de anunciar, tem muita coisa que você vende com certa tranquilidade, assim. Dá para levantar 1.000. Do ano passado. Eu e minha ex-namorada, a gente levantou mais ou menos uns 2.000, R$ 2.400, assim, em dias, vendendo coisas que a gente não usava mais, que estavam paradas, acumulando pó, energia, e a gente foi, vendeu muito rápido, levantou uma grana que pagou a nossa viagem, tipo, no final de semana seguinte, sabe? É um negócio que, na Sim, hora que você se dedica, dá para levantar uma graninha boa também. e até mesmo com serviço, né? Às vezes eu julguei também no período que eu não podia fazer nada, né, para ajudar alguém ou Sim, para ser remunerada por isso. Teve sim processos que eu fiz, né? Pessoas que eu ajudei e cobrei por isso, né? Uma ajuda, né? Profissional. Então eu sempre acreditei que eu só podia fazer aquilo que eu fazia e que minha renda só tinha que vir dali. Afinal de contas, eu estudei isso e é só isso que eu sei fazer. E é um monte de mentira que eu contava para viver naquele ciclo que eu estava criando, né? sim. E sem dúvida nenhuma, acho que o processo para mim de autoconhecimento financeiro começou quando eu escolhi ter um profissional que pudesse me apoiar, né, para sair daquele meio. Hoje não. Hoje você falar, você tem dívida? Não, não tenho dívida, não tenho É isso. empréstimo. Há quanto tempo você não tem um empréstimo? Desde o último dia da nossa reunião, não tem. Ai, mas você então está ganhando bem mais do que você ganhava antes. Não, né? Mas eu comecei a disciplinar o que eu gasto, né? O que a Sim. gente investe. Tanto porque quando eu tive essa segunda transição, querendo ou não, eu comecei a depender um pouco mais, né, da renda do Matheus, né, que tinha a maior renda dentro de casa, que também foi outro desapego. E tudo isso, Lucas, mas não tenho dívidas, não tenho. Ótimo, que ótimo. E Paty, o que você queria atingir quando a gente começou a consultoria? E que passos que a gente deu na direção daquilo que você queria? Eu lembro que a minha principal preocupação era pagar as minhas dívidas. Era isso, era pagar as minhas dívidas. Eu queria sim criar uma reserva financeira, né? Naquele período a gente falava Sim, muito. Mas eu era muito focada no pagamento das dívidas porque eu tinha muito medo do nome, né? Eu pensava eu que se eu lembro. quisesse comprar alguma coisa, o meu nome ali, né, com o salário que eu tinha era legal. Então eu tinha muito medo desse da dívida. A reserva financeira eu fui aprendendo, né? Como eu estava ganhando a mesma coisa, mas gastando menos,
Eu já fui administrando ali, aprendendo um pouquinho com as nossas reuniões. Mas o Ah, nosso passo a passo, de fato, foi mesmo o pagamento das dívidas, que sim. foram aí um estouro. E teve choro, teve, nossa, tinha um carro zero, eu tive que vender o carro zero. Nossa, e eu chorava nas reuniões, não chorava, Lucas? Chorava nas reuniões. A história do carro zero eu não vou contar, porque sabe que eu preservo sempre sigilo nos meus trabalhos e confidencialidade. Mas é uma história que assim, é importante fazer um parênteses que eu sempre falo, quando o meu cliente chega até mim, a gente vai fazer uma reunião, ou próximas reuniões, segunda, terceira, quarta, a minha conduta é sempre, eu vou lidar com o que você me trouxer, eu vou lidar com a situação, com o cenário que você me trouxer. E do nada, a Paty trouxe, olha, comprei um carro zero. E eu falei assim, tá bom, né? Não era um carro muito barato, falei, tá bom. Então, assim, vamos lidar com esse carro zero, né? E lidamos. Foi bom e tal, deu para solucionar bastante coisa, deu para dar um contorno bem interessante na situação. Mas ele veio como um marco, assim, tipo, olha, é, quero sair das dívidas e tal, e de repente tinha um financiamento de um carro. Eu falei, não contar, não, eu não vi essa chegando, mas a gente tinha que lidar, vamos lidar com a situação da forma que fizer, que der certo, que fizer mais sentido. Mas foi algo diferente, né? Foi algo que assim, as pessoas às vezes pensam que o meu trabalho é tesourar gasto, você não vai gastar, você não vai comprar, você é livre para fazer o que você quiser. O que a gente vai fazer depois é lidar com essas consequências, né? E lógico, se você conversa comigo antes de fazer, eu te apresento o que vai ser o caminho A, o caminho B. Mas, Sim. né, como a Paty fez, ela foi comprou o carro, tá bom, vamos lidar com um carro novo e deu certo no final das contas, né? Deu certo, acabou Sim, rolando, né? Mas teve esse susto aí no meio do caminho. teve. E olha, né, como até você falou, né? A gente vai lidando e eu até indico que a pessoa gaste. Eu lembro que quando a gente foi construir, né, a nossa planilha lá de gastos da categoria, era de lazer. Na minha cabeça, não, eu não posso ter 300, 400 reais de lazer. Você é louco, Lucas. Eu já tô devendo, não, eu tenho que ficar em casa. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. E não, foi de uma forma super leve. Foi de uma forma que realmente, né? Eu até às vezes tentava sugerir algumas trocas, né, Lucas? Não, mas eu não gastei aqui, vou gastar aqui. Não, não gastou, é sobra, né? Outro lá é falta, né? Eu queria ainda, né, burlar o sistema. Mas o do carro, porque é emoção, não adianta. Aí tá tudo bem, eu percebo, né? O fato de lidar com as finanças não é algo que nós fomos educados, né? Eu tive uma educação financeira quase zero, né? Não se falava de dinheiro na minha casa e eu assumi muita responsabilidade muito cedo, que eu acredito que é, né, o perfil de muitos aí. Então, lidar com o dinheiro requer cuidado também, requer atenção de pessoas que estão prontas para isso. Não é só entender de onde investir, mas de guiar a pessoa. E isso que eu achei um baita de um diferencial, a empatia, né? Porque eu chegava e falava, não quero isso, eu não quero esse meu nome. Não, Paty, mas às vezes é bom, pode ser bom, mas eu não quero que o meu nome, não sei o quê. Porque eu aprendi, acreditei, né, nisso. E o carro zero realmente chegou para carro zero. Eu lembro também de no meio do percurso, eu vou contar porque eu achei incrível. Chegou um período que eu estava comprando muitos sapatos, eu acho que você vai lembrar. Comprava Lembro. muitos sapatos, lembra, né? E aí eu comprava sapato porque eu achava que eu precisava, em processo de acompanhamento financeiro. Lá batia as metas, tudo certinho, tava bonitinho, agora eu vou comprar sapato. E aí, comprando sapato, chegava as caixas, mas quanto mais caixa chegava, menos eu olhava nas caixas, eu não tinha percebido. E aí um dia você fez uma pergunta assim para mim, Patrícia, o que você sente quando você compra? Eu falei, quando você vai comprar lá, o que te dá mais, né, mais prazer? É o fato de colocar no carrinho? É o fato de pegar a caixa? Eu falei, acho que é só de pôr no carrinho, porque as caixas estão aqui faz 3 dias, eu nem abri as caixas, eu não sei o que eu comprei. E aí eu falei, caraca, por que eu tô comprando? E aquilo, assim, deu um insight tão grande, porque o que eu percebi? Eu comecei a olhar ao meu redor. E o que eu estava fazendo? A minha vida não mudava, eu não tinha novos acontecimentos. Eu achava que se eu comprasse algo, eu poderia criar mudando ali.
E eu falei assim, caraca, então se essa, né, essa ação de comprar o sapato faz mudar algo na minha vida, eu tô repetindo isso já há algum tempo. E aí eu lembro que quando eu tive esse insight, eu tive a consciência de que o trabalho que eu estava não estava legal e que o relacionamento que eu estava não estava legal. Ou seja, de uma consultoria financeira, eu conheci muito de mim, com uma pergunta super simples. E devolvi, gente. Carreguei a caixa, levei no correio, levei embora a bendita da caixa. Porque não fazia sentido. É, Então, essa da caixa eu conto, às vezes, quando eu lembro, eu compartilho. porque assim, eu lembro que também o que era mais importante para você era colocar no carrinho. Então, às vezes a Totalmente. compra, tipo, era assim, coloca no carrinho, depois de 2, 3 dias tira, porque você, ok, tipo, a vontade passou, né? Quando você não Sim, compra na hora, você deixa lá o carrinho, o que eu chamo de o carrinho dormindo, né? Você monta o carrinho e deixa ele dormir lá uns 2, 3 dias. Depois, quando você voltar, talvez a gente você não teve mais a vontade, não quero mais, não quero o sapato aqui, eu queria, tipo, o ato de colocar no carrinho, de fazer essa compra, mais ou menos, entre aspas, né? sim. Mas depois o efetivar, pagar, é o de menos. E é o que o Flávio falou, a gente está falando de prazer e não de dinheiro, né? Você é o dinheiro também como meio de fazer, de atingir alguma coisa, de atingir algo que te dá prazer, algo que te dá qualidade de vida. E não necessariamente Sim. você. O gasto em si não era o que fazia tanto sentido, né? Porque você nem olhava os sapatos depois, então ter Nem o olhava para sapato mim. não fazia sentido para você. Sim, sim. E é Legal. até curioso, porque olha quanta percepção, né? E eu lembro ainda que até um amigo, esse você vai lembrar também. O E eu Rafael? vivia. É, Você- eu vivia ciclos de relacionamento, porque eu tinha, né, passando por uma queda de emoção muito grande, foi sequência, né, disso. E eu percebi que eu era louca por carro. Então, todo ano eu trocava de carro, queria algo diferente, queria algo novo, fazia questão, né, de determinado carro. E aí um dia ele falou assim pra mim, pá, você já percebeu que toda vez que você rompe um relacionamento, você vai e troca de carro? Daí eu falei, ele, por que que você não faz igual as outras mulheres? Eu, o quê? Vai no cabeleireiro, compra alguma roupa nova, faz alguma coisa, você vai e troca de carro. Eu falei, caramba, né? Faz sentido. E realmente, né? Talvez o que o carro representava para mim, independência, né? Não preciso disso. Então, muitos sentimentos. É algo que, se a gente for bem a fundo mesmo, vai se deparar com N situações. Total. Mas é incrível a forma que. Super concordo aqui com o Flávio que ele comentou do Sim, prazer. Flávio é planejador financeiro. Aliás, o Flávio eu já falei em outras lives, é difícil definir o que ele faz, porque ele faz muita coisa e faz muita coisa bem. Então, meus pais perguntaram quem que é o Flávio. Eu falei, então. Eu comecei com então, eu escrevi tudo que ele fazia, porque assim, não tem como definir o Flávio como uma pessoa. Ele é advogado, ele é planejador financeiro, ele é agricultor, ele é filósofo, ele assim, não tem como definir o Flávio como uma profissão, né? Ele é um cara que realmente ele sempre agrega demais aqui nas lives também, em conversas que a gente tem. Enfim, é um cara que eu admiro bastante. Talvez já tenha falado isso para ele, talvez não. Então estou falando aqui ao vivo também. É um cara que eu É. admiro bastante. Paty, deixa eu te perguntar, o que foi mais importante para você durante a consultoria, durante esse trabalho que a gente executou? O que foi, se definisse uma coisa mais importante durante esse processo, o que foi para você? O mais importante para mim foi a clareza. Tá. A clareza em tudo que eu perguntava, eu tinha muita clareza da informação e, em especial, a empatia. Por quê? Porque o medo maior que eu tinha é de ser julgada, né? Pelo fato de ter uma formação, né? Poxa, é contador e não consegue resolver, né? Suas finanças. E não, eu não tive isso. E isso para mim foi muito importante pelo fato de eu me abrir muito mais. E apesar de que eu sou uma pessoa muito reservada com as minhas questões pessoais. Mas quando eu percebo, né, que a pessoa tá ali, né, no mesmo tete a tete que eu estou, eu consigo compartilhar. Isso para mim foi muito importante. Se eu tivesse percebido qualquer nível, né, qualquer emoção, qualquer ponto, eu já teria desistido, não tinha nem o segundo bate-papo. Então isso para mim foi muito importante, uma forma bem acolhedora.
Legal, boa, boa. Fico feliz em saber. É sempre bom entender o que faz sentido para as pessoas que a gente conversa, porque nem sempre eu pergunto isso. Embora eu tenha feito uma pesquisa recentemente com os clientes da LM, eu pergunto uma vez por ano. Mas assim, esse bate-papo, a gente tem a oportunidade de entender muita coisa, saber muita coisa também, descobrir muita coisa que a gente não está ligado no dia a dia. Isso é bem, bem importante. Te agradeço por isso. Paty, estamos quase finalizando. Ainda tem algumas perguntinhas aqui. Acho que vai dar tempo de fazer tudo, mas vamos lá. Você atingiu o que você queria com o começo? Então, eu perguntei assim: você tinha um objetivo na consultoria. Você Sim, atingiu esse objetivo e mudou alguma coisa para você depois da consultoria? sim, sim, atingi sim. Eu saí sem dívidas, o que eu achava impossível, impossível, impossível. Tinha dívida, financiamento de carro. Não vou me lembrar exatamente quanto era, mas era muita grana, era, né, pelo que eu ganhava, era uma grana legal. Então, sim, eu saí satisfeita, saí sem a dívida e consegui olhar para o dinheiro de uma forma um tanto diferente. Então, eu consegui perceber até onde até mesmo a forma de crédito funcionava para mim, até onde não funcionava. E descobri que eu detesto controlar a planilha, então por isso eu prefiro não gastar para controlá-la. Então, Sim. eu fui me descobrindo. Então, a resposta é sim, 100% aí das dívidas sanadas. E aí, né, mais de 5 anos, né? 6 anos. Acho que Sim, seis, por aí é. Já está fazendo quase 6, é verdade. É verdade. 6 anos. E como é que você se sente depois de conseguir alcançar, depois de ter saído das dívidas, depois de ter atingido o que você queria? Como é que você se sente hoje em relação a esse objetivo atingido? Olha, Lucas, realmente vitoriosa. Essa live aí dos campeões faz total conexão, porque eu julgava impossível, né? Julgava completamente impossível. Então, hoje eu posso dizer que eu me sinto vitoriosa por ter, né, escrito aí com a sua ajuda um cenário financeiro totalmente diferente, né, dos últimos 6 anos aí. Então, posso afirmar que me sinto bem e orgulhosa, né? Porque nem eu mesma acreditava que podia, né? Não, em mérito, assim, foi a quatro mãos o tempo inteiro, né? Isso é um ponto que eu Sim, preciso falar. A minha orientação, se ela bater, se ela só chegasse até você, você não colocasse em prática, ia ter zero resultado. Ia ter sim, zero. Então, assim, é muito mérito da sua. Tem a orientação, tem, mas tem a tua execução, que foi bem feita. Ah, não é um caminho reto, mas é um caminho que vai fazendo isso, mas sempre no sentido de buscar a melhora, de buscar fazer o teu melhor, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que faça sentido, que dê resultado. Porque se você só ouvisse, né, e ficasse, ah, beleza, o Luca, tô com um planejador financeiro, então ele vai me salvar? Não é boia, sabe? Assim, até posso jogar, mas você tem que nadar para chegar onde você quer, né? Então sim. é isso que precisa, assim, você e clientes que eu vou entrevistar e outros clientes que estão na consultoria também, alunos e tal, não colocar em prática é receita para não dar certo também. Então Sim, saiba disso, né? Você é um exemplo muito claro disso. Você sempre colocou, era uma pessoa que entre reuniões, por mais que fosse difícil fazer a planilha, você fazia, né? Putz, não sim, gosto, mas você fazia. Ah, não sei o quê, não quero gastar, então não quero preencher, então não vou nem gastar. Você tinha isso, então tudo bem. sim, Era o teu jeito, mas deu certo. E beleza, e ótimo. sim. Que bom que deu certo, que rolou, né? Isso aí. E Boa. Paty, a última pergunta meio esquisita, meio estranha, mas eu quero finalizar as minhas lives com essa pergunta porque eu tenho essa curiosidade de saber. Eu quero entender como é que as pessoas me veem, como é que os clientes que eu atendo me veem, porque essa profissão, embora ela tenha um nome, né, a gente até trate, mas ela tem vários apelidos. Eu quero entender assim, como que você me enxerga? Se você eu perguntasse assim, qual que é a minha profissão, qual que é o nome da minha profissão, como é que você me definiria ou definiria o meu trabalho? Como é que você enxerga o que eu faço? Bom, eu definiria, né? Eu daria o nome de salva-vidas financeira. Por quê? Eu vou explicar. É, Porque você tem um perfil, né, de consultor financeiro, mas todo jovial tem um jeito super simples de falar. E isso
é o seu diferencial. Tanto que acho que no nosso período de acompanhamento, você fez alguns vídeos uma vez e estava Sim. de gravata, alguma coisa social, não lembro. É, E outro dia você fez um vídeo com uma camiseta, não lembro, do Capitão América, talvez, é. né? E eu até fiz um comentário, eu falei, olha, você fica surreal com a camiseta, porque é diferente, né? Isso traz a mesma empatia, gera ali conexão. Então, eu acredito que ficará melhor seus vídeos, né? E eu poderia convidar você a pensar, porque é um salva-vidas financeiro mesmo, porque Legal. me ajudou de forma aí muito expansiva. Te agradeço, Paty, pelo nome que é. Esse eu nunca tinha ouvido, né? Esse é inédito para mim. É, na última live eu também ouvi mentor financeiro, nunca tinha ouvido. Salva-vidas Sim. financeiro inédito para mim também, então agradeço porque vai me ajudar muito a ampliar também a forma como eu produzo conteúdo, como eu atendo as pessoas, como eu enxergo o que eu faço também vai me ajudar demais. Paty, as perguntas que eu tinha para você hoje eram essas, mas eu quero te pedir uma última coisa, não nem pedir, mas na verdade te perguntar se você quer deixar algum recado para quem está assistindo aqui a gente, né? Para quem tá ouvindo, fala do teu, né, do teu, da tua, do teu, dos churros, né? Do Delícias do Casal Raiz, fala um pouco também. Quem estiver em Boituva e região, quem que estiver perto, quiser parar em Boituva. Tipo, fala um pouco de você, né? Faz tua propaganda final. E se quiser deixar um recado também pro pessoal, fica à vontade, a live é sua agora. Bom, gente, se você está pensando aí, né, se vale a pena investir, ou até mesmo antes de investir, em conhecer um consultor financeiro, um salva-vidas aí financeiro, então fica o convite, vale super a pena, tá tudo bem se tem uma dor, né, um desafio e contar com uma ajuda. Eu falo que terapeuta, consultor financeiro, todo mundo tem que conhecer, tem que se dar o luxo de conhecer. Porque é algo que a gente entra num processo de autoconhecimento surreal. E fica o super convite para conhecer aqui o meu negócio, o negócio do meu marido, que está aqui em Boituva. A gente fazendo festa, vendendo churros, vendendo alegria, conexão para as pessoas, que a gente se conecta com muito. A Carolzinha, ó, que nos ajuda lá no final de semana, também está aqui. Para conhecer o nosso churros, conhecer o nosso atendimento, você vai ver aí o quanto pode ser expansivo, né? Conhecer um negócio e pensar em algo diferente, né? Não é porque estudou que tem que honrar o certificado aí, o que requer o resto da vida. Pode ganhar dinheiro, criar dinheiro com facilidade com outras coisas também. Essa Ah, é tá vendo? parte. Ó, o Flávio concorda comigo. Faz muito, salva vidas de verdade, viu? Salvamos, Flávio, salvamos, que eu também sei de histórias suas aí muito boas também, cara. Sabemos disso. Mas, Paty, eu ia até eu não provei ainda os shows de vocês, né? Porque em São Paulo, Boituva, tem uma certa distanciazinha, mas eu vou te falar que eu confesso que eu já pensei algumas vezes em ir para Boituva só para comer os churros, de tão bom que parece ser. Cara, Tem que vir. assim, tem churros salgados, churros doces, e eu adoro churros, eu sou um cara absurdo que eu gosto de churros. Eu falo assim, e hoje você falou, inclusive, que vocês estão fazendo, cotando outros eventos. Acho que minha irmã Sim. deve estar assistindo aqui, minha mãe eu sei que tá, mas a minha irmã talvez esteja. Eu juro que eu pensei, porque ela tá cotando de fazer um casamento no interior, de pensar em chamar vocês até, inclusive. Então, assim, porque não sei a distância, se é muito perto ou não, mas já pedi uma cotação. Eu ia pedir na miúda e depois ia passar para eles. Agora já estou falando mesmo ao vivo, então tudo bem. Então eles já sabem que eu pensei nisso hoje. A gente teve uma reunião hoje e eu pensei nisso. Falei, poxa, acho que de repente é uma Sim. coisa boa para casamento também. Eu vou curtir, eu vou comer vários também. Então Olha, tem é mais isso aí. clientes aqui também comentando. Vai ser um prazer atender a sua irmã. A Juliana também é uma super cliente lá. Legal. Vem para o interior, tem ótimas opções de chácaras aqui. Vai ser incrível conhecerem aqui também para esse casamento. Ó, minha irmã tá ouvindo, tá indo, ó, já comentou sucesso aí. Então eu vou marcar a parte aqui na live, e aí depois você entra em contato com ela, cara. Pelo sobrenome você vai saber, Paty, né? Quem que é minha irmã aqui, que é da família. Então tá bom, gente. Paty, Perfeito. muito obrigado por você ter topado participar da Live dos Campeões, pelo que você, enfim, comentou, falou, né? A maior parte eu não sabia, então assim, para mim foi inédito muitas das coisas do que você falou aqui. Então, obrigado por
dar a oportunidade de outras pessoas também poderem ouvir, né, um pouco do que eu faço, através não da minha boca, mas da boca dos meus clientes, da boca das pessoas que passam por processos aqui, por atendimentos, por cursos. E você também é aluna de outro curso aqui também, acabei de lembrar disso. Além dos atendimentos, você foi aluna de suas contas em dia também, né? Fui É aluna, verdade, tenho todos os arquivos, é fui verdade. aluna sim, e muitas coisas. Até tem ferramentas que tem lá no curso que eu uso até hoje, inclusive levei para o negócio. Então, tudo, né? Tudo o que eu aprendi eu uso. Até as Verdade. dicas de leitura e tudo mais. Que bom, Paty. Te agradeço demais, viu? Obrigadão, Paty. Eu que Agora, agradeço. imagina, vou me despedir também do pessoal aqui. Então, pessoal, obrigado por vocês terem participado, comentado, entrado aqui do começo ao fim, do meio para o fim. Entrou agora, a live fica gravada aqui no Instagram, vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube também, como Live dos Campeões 2. Essa é a segunda edição. Vou te marcar a parte aqui também no Insta, no Face, enfim, para você depois, se quiser, compartilhar com outras pessoas. Marcos, boa noite. Você acabou de entrar, a gente está encerrando a live agora, mas acabei de falar, vai ficar gravada, não se preocupe que você pode assistir depois também. Beleza? Pessoal, Bom, obrigado, Paty, novamente. Valeu, pessoal. Grande abraço e fui. Valeu.